Cinematic, Betacam, Betamax, Mini DV, entendeu? Até chegar no celular. Eu fiz tudo isso. Eu posso dizer o seguinte, eu prefiro o celular. Você prefere o celular? Vai manter esse diálogo. Deixa eu dar um último golinho. Jorge, tem uma coisa que assim, a primeira, quando eu soube que você estava vindo para conversar, é óbvio que assim, você tem todo um roteiro de quantos? Quase meio século já, né? Você está acompanhando as variações e tal. A gente está num país que a cada 3 anos acontece ou há uma tentativa de golpe, ou coisa parecida, né? Então parece que nunca tem uma continuidade. Você, enquanto cineasta, como é que é isso, velho? Para você, que além de cineasta, fotojornalista, tem toda essa... Como que você acompanha? Como é que você está avaliando o que está acontecendo hoje? Estou parecendo demais a pergunta, mas assim, qual que é a sua impressão do que é esse cinema que está sendo feito hoje? Seja ele fora do eixo, dentro do eixo, enfim. Como é que você está acompanhando essa... Olha, o cinema hoje ele é extremamente diverso, né? Não dá para você pôr num envelope cinema, né? Porque são tão diversos. Agora, uma coisa que me chama a atenção hoje, que eu diria se tem algo novo, é o cinema indígena. Eu acho muito interessante esse que está começando agora, né? Esse ambiente cinematográfico criado pelos indígenas, né? Primeiro ele começou com um longuíssimo trabalho do Vincent Carelli, o Vídeo nas Aldeias, que formou a primeira geração de diretores cineastas indígenas. Hoje essa coisa já se espraiou bastante. E eles têm uma coisa interessante, até então, né? Quando você vê os letreiros finais dos filmes indígenas, é sempre um coletivo. Né? Não tem assim diretor, assistente, não sei o quê, é um coletivo, né? Da organização tal, da etnia tal, né? Eu acho muito, muito interessante essa história de você se apresentar como um coletivo e não como uma coisa individualista, como é a nossa cultura. Mas isso, infelizmente, por causa dos editais, está se perdendo, né? E está se perdendo por quê? Por causa dos editais. Sim, os editais exigem... Eu vi um artigo do André Sturm, acho que de ontem esse artigo, o André questionando justamente essa coisa, da maneira como estão sendo elaborados esses editais, né? E de certa maneira, até acompanhando a distância, né, você vê que tem muita coisa que está virando esteira rolante, né? Ou está indo na coisa. Por que você acha que os editais... Porque os editais estão atrelados a uma burocracia, né, de governo, né? Então, a burocracia exige compartimentar, entende? Então, quem é o diretor ganha tanto, quem é o assistente ganha tanto, quem é o técnico de som ganha tanto. Isso não tem na cultura indígena, entende? Mas eles são obrigados, para poder receber recursos dos editais, preencher o projeto deles dentro da estrutura de um edital, que, no meu entender, vai matar esse cinema completamente. E quando você fala coletivo, geralmente por exemplo, quando a gente fala de cinema caipira no interior paulista, pegar específico, eu não conheço profundamente a Amazônia, né, que vocês conhecem muito bem, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que nesse cíclico, essa coisa cíclica, eu lembro que, por exemplo, nos anos 50 teve o tal do faroeste, que não era o faroeste caboclo, mas é o faroeste caipira, por exemplo, que foi muito forte, mas estava agregado ao movimento teatral muito grande também, né? Então havia essa conexão, né? Coletiva que você está falando. Hoje eu sinto, talvez a impressão completamente errada, mas que são são grupos específicos. Não dá para falar, não dá para generalizar, né? Eu citei o cinema indígena, que no meu entender é um olhar novo, né? Que está aparecendo, né? Então, mas o resto do cinema é tão diverso, você tem de tudo, né? Que está sendo feito, desde a coisa mais comercial à coisa mais experimental. O André está com memória e futuro, né? Aqui na camiseta. E eu vendo aqui até a moçada, a maneira como você foi recebido. Há esse diálogo contigo, até porque tem um histórico aí de uma produção de memória. Eu queria saber um pouco dessa relação de vocês dois, porque quando eu fui ver a bio, vocês têm uma aproximação muito forte, muito grande. Como é que é isso?
Eu vou falar pra você que quando eu assisti, assim, eu era um cinegrafista de filme etnográfico, estudando Jean Rouch e tudo mais. E aí, ali com os meus 20 e poucos anos, eu assisti o Iracema, uma transamazônica. E na minha cabeça, assim, eu podia fazer um cinema que era aquele documentário mais clássico, né? Entrevistas e tudo mais. Quando eu assisti o Iracema, eu falei, meu, isso aqui, cara, isso aqui é incrível. A gente pode fazer um cinema que mistura a ficção e o documental. Aí tinha o Jean Rouch também que tinha feito isso, e, enfim, compreendendo, assim, né? Aquela coisa assim da ficção ser uma história inventada e o documentário a princípio ser uma realidade, né? E o quão isso para o espectador é fiel, né? O documentário, você falar aquilo ali é uma realidade, ou na verdade, né, nesse mundo que a gente vive das fake news, quanto daquilo realmente é verdade, né? Se não é um recorte e nesse sentido me parecia que esse cinema, como é feito o Iracema, era muito fiel e honesto com o espectador, no sentido de que ele está falando para você que tem realidade documental e ao mesmo tempo tem o ficcional, né? Tem uma história ficcional. E meu marido veio aqui ver como era a vida aqui nessa terra, sabe? E voltou para buscar a gente. E vocês têm muito tempo aqui? Nós temos 2 meses. Ah, sim. E aqui é melhor do que lá onde vocês moravam? É nada, minha filha. Aqui é uma desgraceira de terra. Por quê? Não tem serviço, não tem nada? Tem. Aqui dá até dinheiro esse negócio de tiração de madeira, sabe? Sim. Dá dinheiro mesmo. Mas acontece que é uma cachorrada danada. Esse cinema que mistura as duas coisas, que o Jorge fez lá atrás, né, com uma vanguarda, né, e hoje está tão em voga, né, eu acho que esse cinema indígena que ele comentou, e eu acho que como outra parte do cinema que a gente vê hoje muito latente hoje é esse cinema híbrido, né, que mistura a ficção e a realidade e coloca o espectador como uma figura pensante do que é verdade, do que ali está sendo proposto como uma história, o que ali é verdade, mentira, enfim. Ele consegue trazer o espectador para um lugar que eu acho que falta muito hoje, que é o de pessoa que reflete a realidade. Assim. Concorda com isso? Concordo, né? Então é muito engraçado que além é engraçado, né? É resultado. Eu sou fruto, assim como o André é do cinema, eu sou fruto do jornal, né? do Jornal da Tarde, principalmente, porque tem essa imagem. E ali a gente percebe que assim não tem essa separação. Aqui é jornal, aqui eu estou pensando errado, mas aqui é jornal, aqui é cinema, ali é não sei o quê. Não, aquela época. O Jornal da Tarde ele tem uma particularidade muito interessante, que foi convidado o Maurice Capovilla, que é um cineasta, para cuidar da parte visual, né? Ele foi o curador de fotografia do Jornal da Tarde. Ele não é fotógrafo, ele é diretor de cinema, mas jornalista também. Ele foi meu professor na Universidade de Brasília, eu conheci ele lá, ele estava começando a montar o departamento de cinema, que não chegou a acontecer, porque a Universidade de Brasília foi inaugurada em 63, 64 veio o golpe, 65 ela foi fechada. E eu sou da primeira turma da Universidade de Brasília, eu entrei lá em 64. E fiquei até o primeiro fechamento dela em outubro de 65. E aí em 68, né, tem Vladimir Carvalho, Hermano Pena, né, que registraram tudo isso que aconteceu depois. Mas isso já é a segunda fase da universidade, que quando ela foi bolada, quando foi desenvolvido o projeto da universidade, que é do Anísio Teixeira e do antropólogo Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Né? Era um modelo um pouco copiado do campus americano, onde você podia circular em todas as áreas. Então, nos primeiros 2 anos, era o projeto original. Você podia fazer matérias em qualquer lugar e isso contava como crédito. E depois você vai se especializar naquilo que você escolher
para finalizar até o curso, né? Então essa primeira fase que eu peguei, eu fui aluno desse primeiro momento, circulando por todos esses departamentos, esses projetos que estavam começando a acontecer lá. Então, para mim, isso foi fundante. Foi o que me abriu o olho para o Brasil. Eu não conhecia o Brasil, como todo bom paulista. Eu conhecia a Europa e não conhecia o Brasil, né? E eu comecei a conhecer o Brasil a partir dessa vivência da Universidade de Brasília, que eu tinha colegas do Brasil inteiro. E você, quando começa a sair desse São Paulo, Europa, e começa a ver, você já naquele momento começa a encontrar que existe ali alguma coisa, alguma simbiose, seja de um jornal, mas de um cinema propriamente caipira, um cinema interiorano, existiu nesse momento alguma Não, coisa são duas assim? coisas. Um é um cinema feito por pessoas do interior e outro cinema que olha para o interior, né? Eu não conhecia o cinema feito pelas pessoas do interior, porque acho que não tinha naquela época, né? Mas o olhar para o interior foi, como te falei, eu abri esse olhar, né? Eu comecei a conhecer o Brasil, me interessei pelo Brasil a partir desse momento, com a influência do Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira. E aí tem um livro novo do Darcy, um livro novo não, ele escreveu naquela época, mas foi publicado recentemente, que é a tal da Universidade Necessária, né? Você escreveria alguma coisa no sentido de um cinema necessário, nessa perspectiva? Eu não escrevo, eu produzo imagens, né? Então eu me expresso por cinema, por imagens, né? E essa escritura então, imagética você tem feito? Não me vejo escrevendo. Tá, mas quando você está fazendo filme, para mim, na minha cabeça, é uma escritura imagética, né? Você está montando aí, porque eu volto, inclusive, à capa do Jornal da Tarde, que eu olhava aquilo quando você falou, não tinha formação nenhuma, mas eu olhava aquela foto, ela tinha uma amplitude muito grande, né? Isso que você falou me lembra uma coisa que... Porque eu fiz geografia, né? E na época da geografia, eu lembro de estudar, porque a geografia é uma ciência muito epistemológica, não sabe exatamente qual que é o seu objeto de estudo. E aí tinha o Vidal de la Blache, que era um geógrafo considerado um dos pais ali da geografia, né, francesa. E ele falava, a geografia é a ciência da paisagem, né? Então era ainda numa época ali romântica, onde ele subia numa montanha, né, e estudava aquela paisagem, aquela bacia hidrográfica, os pescadores, não sei o que, e escrevia. E quando ele fez isso, não existia ainda o cinema, né? Eu ficava sempre brincando, poxa, o Vidal de la Blache, se ele tivesse nascido um pouquinho depois, ele seria um documentarista, ele não ficaria escrevendo sobre a paisagem, né? A gente estava lembrando aqui agora há pouco que a foto dos jornais de hoje é o Biden na frente do Museu da Amazônia. Chama Museu da Floresta? Museu da Floresta. E aí você vê lá uma foto do Biden, que é o primeiro, inclusive, presidente oficialmente, que visita, né, nesse nível Amazônia. E deixou ali, está trazendo 50 conto ali, né, para dar a contribuição. Você acompanhando, vocês dois, né, acompanhando como notícia, e aquilo que você viu, por exemplo, 2006, 2007, você falou, né? O quê? O que você foi com um grupo de teatro, por exemplo, foi acompanhando 2007 e tal. E você, 70 e qualquer coisa, né? 73, a partir 74. De 68. A partir de 68. No caso específico do que a gente está vendo, essa imagem que eu estou vendo aqui do Biden, que infelizmente não está no Jornal da Tarde, porque seria imensa, daria para ver grande, né? Vocês fazem alguma relação no sentido com a Iracema? Ainda daria essa transa? Que transa é essa, né? Bom, a imagem, na época do Iracema, seria o presidente Médici, como de fato aconteceu, em cima de um tronco da árvore, inaugurando um trecho da Transamazônica. Essa era a imagem daquele tempo, né? E hoje você tem o Biden, né? A gente se pergunta, qual é, na realidade, a grande diferença dessa história? Será que tem? Estou perguntando, será que tem? E você acha que tem uma diferença? Claro que tem, mas também não tem, né? Porque se a gente for pensar, as pessoas sempre me perguntam assim, mas o que mudou, né? Você que tem 50 anos de Amazônia, o que mudou? Mas são duas coisas. Primeiro, o que não mudou é o olhar sobre a Amazônia. Esse não mudou. O mesmo olhar que os projetos da ditadura militar tinham sobre a Amazônia continuam iguais até hoje.
Quer dizer, ocupar sem levar em consideração a população local, colocar hidrelétrica, gado, hoje soja. Quer dizer, esse modelo de ocupação, os militares inauguraram isso, e isso permanece até hoje, independentemente do governo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas este olhar sobre a Amazônia continua o mesmo. Agora, mudou uma coisa, sim, que não tinha naquela época, que é a organização da sociedade civil. E daí também surge, a partir daí, o cinema indígena, né? Hoje você vai em qualquer comunidade na Amazônia, são organizados, sabem o que querem, têm representação, só que ainda muito incipiente. Isso não chega, vamos dizer, a comover os governos, né? Nem local e nem muito menos Brasília. Mas é uma semente muito forte, quer dizer, se houver no futuro próximo alguma outra maneira de olhar a Amazônia, ela vem da organização civil e não do governo. E você, como é que acompanha isso depois de ter estado lá e hoje acompanhando as notícias, trazendo as notícias, como é que vê essa transa? Sabe uma coisa que me... acho que tem uma coisa que o Biden fez que eu achei muito interessante, que ele promulgou como o Dia da Conservação, o dia que ele mesmo visitou a Amazônia. Olha a prepotência, né? Talvez tenha sido a condição que ele deu. Te dou 50 pau, mas tem que... O Dia da Conservação é o dia que ele vai lá. Isso diz muito sobre de como ele quer se colocar ali, né? E eu acho assim, a Amazônia, ela tem... eu acho que tem uma rugosidade dos espaços ali, das ingenuidades também, e da complexidade das relações que existem ali, que é muito difícil, assim, você conseguir mudar qualquer coisa na Amazônia se você não mudar a forma como aquelas pessoas ganham dinheiro. Uma coisa até para mim, na minha concepção, minha opinião, né? Dessas mostras que a gente faz pelo interior, acho que o que mais me chamou a atenção foi durante a pandemia, estava meados da pandemia, né, que foi o Cine Parede, que é uma mostra que acontece em Alta Floresta, que é a divisa do Mato Grosso com o Pará, ou seja, eu brinco que é o final do começo da floresta amazônica, né? E é muito engraçado não, é muito visível. Por exemplo, essa última mostra que eu participei, até me convidaram como curador, eu falei, jamais, né? Eu não tenho condições, porque eu não conheço, inclusive, a realidade, né? Mas foi o que me chamou a atenção, acompanhando, participei dos debates e tal, mas o que me chamou muito a atenção é que todos os filmes, esse último agora, todos os filmes eram da Amazônia. Bom, então, aí tinha essa coisa, a gente falando que tem essa perspectiva de que os próprios estão começando a enganar, mas agora está mais forte com o pessoal da mídia ninja, né? Mídia ninja, não, mídia índia, né? Que é o pessoal que está se articulando, tanto para coisa. E dentro dessa mostra, como eu falei para você, me chamou a atenção porque todos os filmes eram daquele pedaço, era dali, né? E a questão. E a gente está vendo hoje, inclusive, aqui em São Paulo, trazendo um pouco, saindo da Amazônia, vindo para São Paulo, a gente está vendo no interior de São Paulo, acabou de rolar uma mostra, acho que no começo do ano passado, acho que foi, final do ano passado, teve uma mostra em Presidente Prudente, depois teve uma mostra em Rio Claro, depois teve uma... Ou seja, está rolando essas articulações, esse contato, essa troca, esse escambo, enfim. Como é que vocês dois acompanham isso no interior, especificamente de São Paulo? Eu acabei de dar uma oficina na Unesp, né? Que as faculdades são do interior, né? Sobre o cinema documentário a partir do meu cinema. E foi interessante que mais ou menos umas 300 pessoas se inscreveram. Dessas 300 era virtual, né? Quer dizer, eles escolheram 150 e eles mesmos ficaram impressionados pelo interesse, né? Eles levaram um susto com como que, vamos dizer, esse universo de cinema, de querer fazer cinema, né? Provocou esse interesse todo, né? E é exatamente isso que você está falando, as pessoas estão começando a produzir seus próprios filmes. Tem várias razões para isso. A primeira é a técnica, né? Quer dizer, hoje você com o telefone celular você produz, né? Ou então uma câmera mais simples, né? Então o acabamento pode ser feito no teu computador também, você não depende mais de um grande financiamento, não depende mais de um laboratório, né?
e a distribuição é feita entre eles mesmo, através de YouTube e streamings locais, né? Então isso deu uma possibilidade criativa, uma liberdade muito grande, que é muito recente esse fenômeno, né? E a utilização do audiovisual que vem dos TikToks da vida e tudo mais, então as pessoas já têm uma experiência disso, né? Já lidam com a imagem no celular, então eles querem transformar essa experiência numa coisa mais profunda, né? Uma coisa mais criativa, então passam do TikTok para o cinema, né? Isso está acontecendo no mundo todo, né? Eu tive uma experiência há pouco com... dentre as oficinas, né, teve uma que foi com os alunos lá na terra indígena Uruauau, e foi muito interessante porque eles têm um curso na escola onde os anciãos eles vão e contam uma história do povo deles, né, dos Amondawa, né, enfim. Eles contam uma história do mito da origem, ou por que eles têm as tatuagens assim, assado. E eram histórias que a princípio não geravam, era uma aula que não estava gerando muito interesse dos jovens, né? E aí a gente fez essa oficina, né, onde a gente justamente foi atrás dos anciãos para entrevistar eles, para saber das histórias, e a partir dessas histórias, na dinâmica que a gente criou, a gente foi indo filmando, criando imagens, metáforas para conduzir aquela entrevista que aquele ancião tinha falado sobre a cobra grande, que morava num buraco, não sei o que, a gente indo atrás dessas imagens, né? E aí depois disso, esses jovens passaram a se interessar novamente pelas histórias dos anciãos, como uma linha narrativa para construir as suas histórias audiovisuais. Então, o audiovisual deu para sentir que ele tem um poder ali, foi claro, mas ele tem um potencial de reconectar muitas vezes ali dos povos originários, os jovens que a princípio estão um pouco desconectados muitas vezes das histórias, da cultura, da língua local deles, como uma forma de reconectar isso àqueles anciões que estavam às vezes um pouco esquecidos, sabe? Eu lembro, até foi um Gui que fez o filme, que no final eles me perguntam assim, a respeito da onde é essa usina que eu nasci e tal. E eu falava assim, a nossa história, a nossa cultura está enterrada embaixo da cana, né? Ou seja, virou petróleo. Termina, acho que uma parte do filme falando um pouco sobre isso, né? E aí você está chamando essa atenção de que parece que está se recuperando. Por exemplo, muitas histórias que eu já não ouvia mais falar, por exemplo, a serpente debaixo da catedral de Araraquara, que vai engolir a cidade, sabe, umas histórias fantásticas. Está tendo, ao mesmo tempo que a gente chama atenção nesse sentido do engavetamento dos editais, está possibilitando também a gente fazer exatamente isso que você está falando, né? Mas é um cinema que nasce totalmente fora dos editais, né? Ele tem uma outra forma de fazer cinema, né? Tanto ela não depende de financiamento, Sim. né? É uma coisa criativa, de um instrumento que eles agora têm, eles podem usar, sabem usar, né? Então eles passam a criar suas próprias histórias, independente mesmo do que está do entorno. Não é esperar ganhar um edital e depois ganhar um outro edital para distribuição, um terceiro edital para não sei o quê, entende? Isso é um cinema que não tem nada a ver com o cinema que eles fazem, né? E aí entra a questão da qualidade da imagem, que é uma discussão que a gente está vendo, inclusive dentro da internet, da instantaneidade da coisa, que ninguém Mas a consegue... qualidade da imagem hoje não importa, Não tem a dessa. menor importância. Não, mas é o que a gente ouve, isso, a cobrança que se tem é em cima dessa coisa. É uma cobrança que eu não concordo completamente, entende? O cara faz com o celular ou com o que for, entende? Não importa a qualidade da imagem, importa o que ele está contando, entende? Essa coisa de imagem bonitinha, isso é coisa de Netflix, não tem nada a ver com o universo deles. Concorda, André? Concordo. Acho que tem o contexto, né? Acho que tem as texturas, né? Às vezes você conseguir misturar uma linguagem que compõe o celular junto com uma outra linguagem mais rebuscada ali, né? Você conseguir dialogar, né? Você conseguir fazer essas linguagens se conectarem é o que dá uma veracidade, né?
Eu acho o seguinte, que esse cinema não tem nada a ver com o equipamento, não é a câmera que faz o filme. Né? Quem faz o filme é a tua cabeça. Né? A câmera que você usa é completamente secundária. Você vê o filme, você não vai querer saber, o cara não botou na ficha técnica a câmera que ele usou. Quem interessa isso, entende? Interessa o que você viu, como o filme bateu em você. Né? Então eu acho que eles têm total liberdade, eles não se preocupam com isso. Né? Não é isso um impedimento, eu não tenho a câmera tal, eu não vou conseguir fazer a qualidade como tem o cinema que eu vi, não sei aonde. Isso não importa, importa que eles querem contar a sua história e têm os meios para fazer isso e fazem muito bem, entende? Ninguém vai ver esse cinema e dizer, poxa, essa fotografia é ruim, o cara desfocou ali tem uma deformação de cor na imagem, ali o som não está tão legal, entende? Isso não interessa. Você sabe que eu falei isso há pouco tempo, um tempo atrás, e quase levei uma surra, né? Porque não, tem que ter a tal da filmadora X, a filmadora não sei o que lá, e na minha... Porque na verdade, assim, aqui, de uma certa maneira, você influenciou todos nós, né? Aqui. Pelo menos, no meu caso, com certeza, chegou por uma imagem de uma capa do jornal, que aquilo para mim era... Né? Foi fantástico, imagina, morava numa usina... Tem uma coisa interessante, né, nesse momento, você está falando do Jornal da Tarde, né? Sim. Foi em 66, janeiro de 66, que abriu o Jornal da Tarde. E naquela época se usava Rolleiflex, né? Ninguém usava a câmera 35. E eu usava a câmera 35, não gostava da Rolleiflex, nem tinha uma Rolleiflex. Eles olhavam meio assim, envezado, né? Pô, essa é uma câmera amadora, né? Imagina. Então já tinha naquela época achar que não, uma foto profissional tem que ser feita com negativo grande. Né? O 35 é coisa de amador. E essa coisa da memória, a gente está vivendo uma história que eu até brinquei aqui na chegada, coisa da mentira. Né? A mentira, no caso, a ficção, a coisa assim, tem, né? Você tem uma responsabilidade, inclusive, na mentira. Né? O que a gente vê hoje é exatamente o contrário. Né? Não tem, assim, vou contar a minha história. A gente vê produtoras inteiras contando a história enviesada para ter uma outra história do Brasil, apesar que o que chegou até nós também não era tão, né? Como é que vocês acompanham essa coisa da mentira? Seja ela fake news, a ficção, eu estou colocando tudo, eu estou sendo atrevido e colocar tudo no mesmo caldeirão, né? Mas vocês acham que com essa condição que a gente está vivendo, de que a mentira virou um recurso, né? Uma forma de você, inclusive, eleger muita gente, etc. e tal, né? Como é que é lidar, vocês que lidam especificamente com a coisa da ficção? Como é que é? Eu não sei se eu consegui elaborar uma pergunta. Mas eu acho que é o que eu estava comentando, assim, eu acho que o híbrido que ele está sendo honesto, falando para o espectador, aqui tem ficção e aqui tem realidade. Agora se vira, isso é a coisa mais honesta que você pode fazer, entendeu? Agora você falar, isso aqui é a verdade. Aí você já fala, será mesmo? Eu tô mentindo. Não sei, será? A questão da mentira era a propaganda oficial do governo naquela época, né? O símbolo era um trator derrubando uma árvore. Isso era progresso. O governo vendia essa imagem de progresso. E assim também, a Amazônia tem que ser ocupada, que senão os estrangeiros vão ocupar a Amazônia, né? No fim, eles mesmos é que entregaram a Amazônia para os estrangeiros, né? O projeto Jari é um absurdo total, né? Quer dizer, os assim chamados nacionalistas militares entregaram um pedaço da Amazônia do tamanho da Holanda para um americano, entende, né? Pois é, mas eu me lembro agora, você contando isso, eu me lembro criança com a mão no peito, cantando, este é um país que vai para frente, de uma gente jovem, não quer de uma gente... Tinha todo esse aparato, assim como todos nós, que é o fundamento. Isso é a mesma coisa hoje. Porque, na verdade, já surgiu, ou seja, o tal do descobrimento do Brasil já surgiu nessa perspectiva. A gente vai fornecer açúcar, sobremesa para a Europa e tal, né? E a sensação que a gente vê agora, por exemplo, alguém comentou ontem nesse grupo do G20, né? Dizendo o seguinte, falar, olha, cara, como que é? Fez até uma brincadeira que eu achei de uma sacada. Tá na hora de tirar as rodinhas do agronegócio, né? Que é o que invade, que é o que...
E parece que nós estamos falando a mesma coisa, lá dos anos 70, dos anos 50, é ainda. Porque o agronegócio, por exemplo, que é o grande, né? Até hoje se vê dessa ideia falsa de que o agronegócio é que está trazendo progresso, que é bom, que não sei o que, entende? Quando exatamente o agronegócio é que está destruindo a floresta, que está trazendo a pobreza. Mas que está sendo justo em praticar aquilo que foi na invasão desse Mas espaço. se vende a imagem de que isso é progresso, né? A gente produzir soja para alimentar os porcos na China, né? Exatamente. Sabe, uma coisa que eu queria falar para você, Jorge, esse cinema híbrido é um cinema muito da paisagem, né? Você é uma pessoa que fala muito sobre a paisagem nos seus filmes, a paisagem é um personagem. E eu queria saber como que você vê o futuro desse cinema, né? Esse cinema que transforma o espaço em narrativa, esse cinema que o território é um protagonista. Eu acho que continua igual. Você vai ter cineastas com esse olhar e com outros olhares do mesmo jeito. Não é assim, acabou uma coisa, começa outra, né? As coisas continuam e evoluem, né? Acho que a linguagem cinematográfica hoje ela é tão diversa, né? E que não dá para dizer, não, esse vai ter futuro, o futuro é o docudrama, o futuro é a ficção, ou o futuro é o documentário. O futuro são todas essas coisas, né? O futuro é o que nós vamos fazer hoje aqui para ver, para fazer não, né? Exatamente, o futuro é como você se posiciona diante disso tudo e não o formato, né? Você perguntou o negócio da paisagem, é interessante, porque quando eu fiz o Iracema e já antes dos trabalhos que eu fiz, não me interessava a paisagem. Eu não queria destacar a paisagem. Você vê no Iracema, não tem nenhum momento de floresta bonitinha, de bichinho, de uma... né? Eu filmei exatamente a verdade que a câmera estava vendo. Não me preocupei com o que está acontecendo atrás. E com isso, justamente com este olhar, é que eu mostrei a realidade, sem precisar tocar no assunto. Você vê a floresta queimando, a floresta devastada, onde tem a estrada, não tem mais nada no entorno. Exatamente. Né? Tudo isso aparece nessa paisagem. Exato. Essa é a paisagem. Essa é a paisagem. A primeira vez que eu fui, acho que, eu me lembro que a gente chegava com o avião, Alta Floresta, por exemplo, a gente chegava com o avião, você andava ali 10, 15 minutos, ainda em cima da floresta, né? Hoje, o aeroporto que a gente descia... É tudo soja, né? É soja, vai além, inclusive, né? Vai muito além. Aliás, coincidentemente, sem querer, eu vim com uma camisa, porque falando essa coisa, eu não sei o que é o cinema híbrido, mas na minha cabeça, quando a gente tinha que definir uma imagem do Paracatu, que é metido a querer fazer cinema, querer fazer alguma coisa e tal, eu vi essa imagem, eu roubei essa foto, inclusive. Essa foto não é minha, porque inclusive nós não descobrimos quem é o autor. Aliás, se alguém vê e saber quem é o autor. E aí coloquei o celular na mão dos caras, né? Porque aqui, no caso, eles estavam com uma garrafa, com alguma outra coisa, enfim. Aí nós botamos o celular. Seria isso o cinema híbrido que você está falando? Também. Também. Bom, Jorge, vou te falar um pouquinho, então. Você traz os seus comentários aí. O que você acha que, né, na verdade, esse cinema híbrido que a gente conheceu ali através do Iracema, depois a gente, né, eu reproduzi isso no Através, que foi um filme em Cuba, que era uma mulher, uma atriz cubana viajando por Cuba, conversando com as pessoas ali de uma forma muito documental sobre... ela tinha essa reflexão, esse dilema de ficar ou sair, né, onde o horizonte é ao mesmo tempo... vou embora ou fico, né? E essa, para mim, era um filme sobre a paisagem cubana. E muito embora não fosse filmagem sobre, né, uma paisagem, mas sobre as estradas, as caronas e tudo mais. E no caso da Cíntia, ela era um personagem oposto ao Peré. Inclusive, durante ali o casting da Cíntia, a gente brincava, a gente queria um personagem como o Péréio, né? No Iracema, alguém que vai subir em cima da mesa e vai, começar a brincar com todo mundo no bar e tal, e não sei o quê. E no fim a gente acabou achando a atriz que era o oposto disso, que era uma pessoa super contida e ela era mais silenciosa. E a gente falou, poxa, a gente gostou muito dela, mas ela tem essa característica que não era o que a gente estava buscando, né?
E só que depois, isso foi muito interessante, porque a gente começou a perceber que esse jeitinho dela fazia com que as pessoas acabassem falando muito mais, né, do que ela, assim. E aí depois, com o Guilherme Martins, ele tinha um projeto do Rancho da Goiabada, que era um projeto que eu fui o diretor de fotografia, né, um curta que depois virou um longa, onde a gente tinha o Alex Rocha, que é um ator maravilhoso, um ator de teatro da companhia Folia d'Arte. da Folias e Galpão do Folias. E o Alex é ele é meio péréo nesse aspecto, sabe? E ele traz umas coisas assim, umas metáforas visuais. Eu acho que no fundo ele é muito ligado ao mundo dos sonhos, ele fica sempre querendo saber sobre os sonhos, ou o que a pessoa ia fazer se ela ganhasse a Mega Sena, ou o que ela ia fazer se ela fosse milionária, e ele trazia essas questões ali para os boias frias, né, no meio do canavial. E isso gerava ali respostas incríveis, né? Aí eu queria saber de você, assim, como é que foi no Iracema? Você esperava que as pessoas respondessem alguma coisa? Você ficava... você sentia... as pessoas respondiam coisas que você não esperava, e isso era de alguma forma incrível ali no momento de... Era isso assim que você buscava? Como que foi isso? Não, a gente tinha uma lista de assuntos que a gente queria abordar no filme. E a gente tinha feito pesquisa antes, né, viagem, então eu sabia que em cada lugar que a gente ia, qual é o assunto que a gente poderia provocar, que é o assunto que as pessoas que estavam lá tinham algum envolvimento. A gente não jogava um assunto que não tinha nada a ver com aquele momento que as pessoas estavam vivendo. Então essa é uma coisa, é a primeira premissa, né? Você tem que falar de uma coisa que eles vivem, que eles conhecem, né? Ou que eles querem retratar, ou querem denunciar, sei lá, né? E não houve, a gente quando fez o filme não tinha essa preocupação de docudrama, entende? Não existia essa nomenclatura, né? E também eu não estava preocupado, a coisa tão engraçada com o Iracema, ele foi produzido por um programa de ficção da TV alemã. Sim. Era um programa de ficção experimental. E você considerava ele uma ficção ou um documentário? Pois é. Eu vendi ele para a televisão alemã como sendo um programa de ficção, tanto é que Orlando Senna escreveu um roteiro que nunca foi utilizado, mas que eu precisava para ter o financiamento. Filme de ficção tem que ter um roteiro, né? Então tá aí o roteiro. Mas eu já de saída, desde a ideia inicial do projeto, eu não queria me prender a um roteiro, eu queria ter a liberdade de poder, aí vem meu lado jornalístico, né? De poder ouvir as pessoas, né? Eu não quero saber antes o que elas vão dizer, eu quero me surpreender com aquilo que elas vão dizer. Mas eu precisava de um elemento provocador que levantasse a questão, que é o Péréo, que caiu como uma luva para isso, foi escolhido porque ele fazia na época o Roda Viva. Né? E Roda Viva foi muito atacado pelo CCC, e ele era muito enfrentava isso. Então eu queria um cara corajoso que enfrentar. Me chama de Tião Brasil Grande. Tião Brasil Grande, porque é. Já andou o Brasil todo, né? Já andei o Brasil todo e acredito no futuro do meu país. Tá certo. E eu tô falando nisso o tempo todo. Como eu falo muito, sabe como é que é? A moda de gozação, botaram esse nome. Mas eu até gosto. Então essa coisa sim, você está falando se é documentário, se é ficção. Aí aconteceu o seguinte, ele passou na televisão alemã como filme de ficção. E quando tinha um festival de documentário, naquela época era muito dividido. O festival era só de documentário, só de ficção. Eu apresentava num festival de documentário, como documentário, ninguém questionava, entende? Então era assim, ele funcionava nas duas vertentes do mesmo jeito. Hoje tem uma listagem, 100 melhores filmes brasileiros de ficção, está lá o Iracema. Outra listagem, os 100 melhores documentários brasileiros, está lá o Iracema também. Então isso diz tudo. Isso é maravilhoso. Eu me lembro quando eu fiz o Através, eu disse, não, isso aqui é uma ficção e tudo mais. E aí saiu a primeira crítica do filme e tal, quando passou no Festival de Brasília.
Aí a gente foi ver o documentário. Ele, não, como assim o documentário? A gente tá colocando a ficha técnica, que é uma ficção, então a gente ficou, né? E aí a gente fez um filme agora recentemente, e aí fica, pô, mas isso aqui é ficção ou é documentário? Será que a gente pode colocar num festival de documentário? Ou tem que ser no de ficção? Aí você fala, pô, e o Espagé do Bolognese? O Espagé ele colocou como documentário, mas aquilo era uma ficção, a ficção é documentário, você vira uma mistura, né? Muito boa, né? No fundo, isso é secundário, entende? Sim. É o filme que importa, né? Se classifica ele como ficção ou documentário, isso é secundário. Vocês me fizeram lembrar que tem uma cena do Homem que Matou Facínora, né? Que tem aquela história, James Stewart chega na cidade para ser o xerife da cidade, etc e tal, mas é um advogado, né? E aí tem um duelo lá que ele vai ter que fazer, ele não quer fazer, aí tá lá o John Wayne que fala, não, você vai ter que fazer. E aí depois, muito tempo, descobre-se que quem na verdade duelou com o bandido foi o John Wayne, que fora matou, né? E aí, durante o velório do cowboy, do John Wayne, eles estão conversando, o James Stewart conta essa história, a verdade por trás disso, né? E aí tem um repórter, um Foca, anotando todas essas informações que ele está passando. Aí, a hora que ele termina o relato, o Foca vai sair desesperado, o diretor do jornal segura ele pelo braço e fala assim, o que você vai fazer? Ele falou, não, vou publicar imediatamente. Ele falou assim, não vai publicar nada. Né? Aí o cara, como assim? Ele contou aqui que não foi ele que matou, ele só foi xerife porque todo mundo acreditou que ele tinha matado, né? A frase final é assim, quando a lenda for mais forte que a verdade e for mais importante do que a verdade, que prevaleça a lenda. Eu acho que todos os filmes são biográficos, né? É o seu olhar, né? Então automaticamente você está inserido, mesmo que você não apareça, né? Mas talvez é por causa do tempo, né? Os meus trabalhos mais recentes têm todo um aspecto biográfico muito, muito presente, né? A tal ponto que o meu último filme agora, que eu estou finalizando, ele é totalmente autobiográfico, né? Mas quando você escolhe um personagem, no fundo você se identifica com esse personagem, né? Então ele tem algo de autobiográfico. O caso do Péreio, né? Eu me identificava com o Péreio, evidentemente, então tem algo de mim nesse filme, né? E tu? É engraçado porque eu sempre me identifiquei com a Iracema no filme, muito assim. E eu acho que talvez tenha a ver um pouco com a minha biografia, porque a minha família é do Amazonas, né? É uma coisa que para mim teve sempre desde criança. Eu ia para Amazonas para ficar na casa dos meus avós. Manaus mesmo? Em Manaus, em Maués, que é uma cidadezinha no meio de 40 mil habitantes, só chega de barco, 20 horas de barco de Manaus até lá, e os próprios Sateré Maué, que é uma etnia que tem ali, que tem uma Ilha Miquiles lá, tem lá os parentes também, que tem o mesmo sobrenome, então para mim sempre a Amazônia sempre foi um lugar, eu lembro de ser criança e falar da Amazônia, e os amiguinhos, assim, de escola aqui de São Paulo, a Amazônia era uma coisa muito distante, né? E isso para mim foi sempre muito enraizado, né? E então falar da Amazônia para mim é falar do quintal da casa dos meus avós, tipo falar de casa, assim, então é muito biográfico para mim. E o Através, que não foi na Amazônia, que foi em Cuba, é porque eu tinha uma paixão, tenho ainda, né? Por Cuba e eu lembro quando eu fui para Cuba, tinha uma coisa assim em Cuba de uma... aí eu ia até te perguntar sobre isso, assim, uma busca por uma ingenuidade na tela do cinema, que parece que é uma eterna busca por aquela imagem onde as pessoas elas não estão é da Globo, é do Fantástico, hoje em dia eles falam assim, é youtuber, é influencer, não sei, sabe? Mas aquele lugar onde aquelas pessoas estão vivendo mesmo, assim, sem estar na telinha do celular.
Jorge, e aí falando nisso, se hoje em dia, se você fosse fazer um filme como o Iracema, hoje, você usaria mais de uma câmera? Não. Eu nunca usei 2 câmeras. Por que não? Uma vez só na série da Transamazônica que eu fiz BTO, tinha 2 equipes, aí tinha realmente 2 câmeras. Mas também não eram simultâneas, uma equipe estava correndo aqui, outra ali. Porque eu gosto de fazer a câmera, eu quero ter um controle sobre a imagem e não preciso de uma segunda câmera. Porque tudo que eu quero colocar na imagem, eu faço. Eu não preciso pedir para alguém complementar. E como é que você, agora como diretor de fotografia, como é que você, nesse plano sequência que você começa a fazer, e você tem ali na sua cabeça que você precisa de estabelecer um quadro, um plano mais aberto daquilo, e você também depois na hora da edição você vai precisar de detalhes, como é que você organiza isso na hora de filmar, assim? É no ato de filmar, é a tua experiência, é a tua sensibilidade que vai dizer isso. E falando em experiência, que o André está comentando, é muito significativo, inclusive esse ato aqui, porque assim, você me influenciou a partir da sua foto, do grupo das pessoas que estavam, meu olhar, enquanto seja para qualquer tipo de imagem, ele mudou completamente. Você interferiu assim, né? Você, todo o pessoal que fazia ali como que é o nome desse cineasta? Aliás, fiquei muito interessado em saber o que organizava esses fotógrafos para fazer a primeira página ali, né? E aí você, pelo fala, aliás, até mais... e influenciou completamente do que o André está colocando, o Gui também influenciou. É a maior prova, essa conversa aqui, de que as coisas para ser, quando o campo da arte, da formação, essa coisa toda, tem que ser uma formação permanente e muito demora. Você não vai ter uma resposta quando pensando nessa questão da memória e do futuro. Você não vai ter uma coisa pronta imediatamente. Ela vai demorar, ela vai sedimentar, como se fossem essas árvores. E você é a maior prova disso, né? De que daqui, só nessa roda aqui, você já interferiu na formação, no olhar crítico, se é que dá para chamar, no zóio crítico da coisa, né? E você continua vivendo, né? Como é que é isso hoje para você, a atualidade? Como é que, eu não sei, volto para responder, as minhas perguntas nunca têm essa objetividade assimétrica, né? Mas, assim, como que é isso para você? Saber, por exemplo, que aqui demorou, sei lá, 40 anos. Demorou não, levou, porque não é uma coisa que fica pronta, ela vai o tempo todo se formando, né? Como é que é para você ver isso hoje e continuar fazendo cinema? Hoje, para mim, ficou muito mais fácil, né? Tem o celular. Os últimos anos, eu só uso o celular, né? Eu estava pensando assim com o David Pennington, que é meu parceiro, a gente estava fazendo Terceiro Milênio, aquele equipamento pesado, chassi, carrega, e ele carregando o Naga. Como é que vai ser quando a gente ficar mais velho, né? A gente não vai ter mais condições físicas de carregar esse equipamento. Aí veio o celular, resolveu tudo. Eu comecei com 35, depois 16, Super 16, depois veio o 8, Super 8, aí veio o Vídeo 8, o Batik, H8, o Batik, Betamax, Mini DV, entendeu? Até chegar no celular. Eu fiz tudo isso. Um roteiro bonito, inclusive. Eu posso dizer o seguinte, eu prefiro o celular. Você prefere o celular hoje, é isso. Essa nostalgia, entende? O negativo é melhor, porque aí não sei... Para mim isso não tem sentido nenhum. Talvez para quem não viveu, é a nostalgia do não vivido. Mas eu acho que o celular, no meu caso, né, o estilo de cinema, não quero generalizar, pelo amor de Deus, né? Eu acho que deve-se continuar fazendo os outros cinemas com as câmeras grandes, estúdio e tudo mais. Mas eu digo, para o meu cinema, para a maneira com que eu vejo as coisas, que eu interpreto as coisas, o celular é perfeito. Olha, eu estou emocionado, inclusive, de conhecer, pessoalmente, até porque fizemos um ciclo, como falei com a professora Ilma, né, dos seus documentários, o que é isso, 83, 84, e foi uma cacetada, porque a nossa sessão Zoom era exclusivamente, a gente trabalhava muito, principalmente porque a gente trabalhava muito com a Fundação Goethe e outras, o Instituto Goethe, né? E a gente conseguia fazer essas mostras. E você foi o primeiro que a gente começou a mostrar um pouco, né, desse cinema fora do centro especificamente e tal, né? Eu estou muito feliz de te conhecer, né? Que bom. Eu tenho uma última pergunta, Wodanski.
Você que gosta de fazer esses planos sequências, e eu me sinto muito, me identifico muito com isso também, né? De fazer os planos sequências e tal. Aí você vai ver o filme passou pela mão do editor e tal, e de repente você vê o cara lá, cortou seu plano sequência inteiro, acabou a poesia do negócio. Como é que você faz ali na montagem? Você se sente assim, às vezes meio, poxa, o cara cortou meu plano sequência. Como é que é essa montagem para você? Você não pode entregar o filme para um editor, né? Você tem que ter um controle sobre esse editor, ou o editor tem que saber o que você quer. No caso da Bruna, por exemplo, ela detesta quando você fica do lado dela, né? Mas ela sabe o que eu quero, né? Então ela respeita isso, ela jamais vai picar um plano sequência meu, né? Se ela fizer algum corte, olha, eu tive que pegar, não sei o quê, tudo bem. Aí ela me convence que se ela teve que interromper um plano sequência. Mas o editor tem que ser um parceiro de absoluta identidade com você. Ele não pode criar um filme da cabeça dele, né? Apesar que um filme se faz de novo a partir do material que você tem, né? Quando você filmou, vai sentar na mesa de edição, esquece tudo que você pensava antes, você tem que trabalhar aquilo que você tem na mão, né? Então o editor faz isso, ele entra no filme a partir daquilo que você filmou. Mas ele tem que ter uma identificação com você em relação àquilo que você quer dizer, a tua forma de contar. Ele não pode descaracterizar o teu pensamento e a tua maneira de mostrar as coisas, né? Ele influencia, claro, ele dá sugestão, ele faz, né? A gente não é editor, eles entram com uma visão, né, e uma técnica muito importante. Mas ele não pode desvirtuar a tua história, a tua maneira de contar a história. Daí uma necessidade de uma afinidade muito grande entre o diretor e o editor. No caso da Bruna, ela me conhece tanto, a gente está há mais de 10 anos juntos, que eu penso, Bruna, faz isso, ela faz do jeito que eu quero, exatamente, né? Sem eu precisar dizer, olha, não corta aqui, faz ali. Eu não vou lembrar especificamente quem do Jornal da Tarde, mas eu vou terminar. Você fez a minha pergunta, na verdade, é uma pergunta que era comum, inclusive, nas entrevistas, né? Depois até acabou indo para outras coisas, que era assim, o que nós não perguntamos que você gostaria de falar? Eu queria dizer o seguinte, que não é tão complicado fazer cinema, né? Quer fazer, faz, né? Pega uma câmera e começa a fazer, errando, vai experimentando, não espera um edital, não espera terminar um curso, não espera ter dinheiro, entende? Eu acho que o mais importante é você se expressar, né? E hoje você tem os meios de se expressar sem precisar de grandes recursos. Depois você vai aperfeiçoando, você vai então criando, né, mais condições de fazer uma coisa mais complexa. Mas eu acho que não deve matar dentro de você a vontade de se expressar. Acho que é isso. Saúde de palmas. É isso, pessoal. Boa noite e boa sorte, espectadores. Então, quando eu comecei a usar a câmera, parecia que eu estava, não é matando o outro, mas eu estava tocando, não como uma bala, não para matar, não para machucar, mas eu que era machucado pelo que eu via.